A PEC 55, ela já recebeu muitos apelidos. PEC do fim do mundo, PEC da maldade, PEC da morte, PEC da injustiça. E esses inúmeros apelidos que ela vem recebendo de boa parte da população são muito adequados, senhor presidente, porque a PEC 55 se trata de um dos maiores ataques desferidos contra a Constituição Cidadã desde que ela foi promulgada. Os números são precisos e falam por si e não nos permitem tergiversar. Vejamos, se a PEC 55 estivesse em vigor, por exemplo, no período de 2006 e de 2015, mais de 320 bilhões teriam sido drenados da educação para o pagamento de juros da dívida pública, o que impediria o governo federal, os governos Lula e Dilma, de ter executado programas fundamentais para melhoria da educação, como Pró-Infância, creche para as nossas crianças, caminho da escola, os transportes, o ônibus amarelinho, programas como o do livro didático, merenda escolar e, sobretudo, a expansão do ensino superior, saindo de 3,7 milhões de matrículas em 2003 para quase 8 milhões em 2015. E também aquele que eu considero um dos projetos, um dos programas mais exitosos em prol da educação da nossa juventude, que foi o programa de expansão e fortalecimento da educação profissional, pelo quanto nós avançamos, saindo de 144 escolas técnicas para quase 600. Meu estado, Rio Grande do Norte, saímos de 2 unidades, 100 anos, para em 13 anos, o Rio Grande do Norte hoje dispor de 19 novas escolas técnicas, espalhadas pelas diversas regiões do nosso estado. Em 2014, senhor presidente, o Congresso Nacional aprovou por unanimidade o Plano Nacional da Educação, projeto esse também amplamente debatido com a sociedade brasileira, diga-se passagem, sancionado sem vetos pela presidenta Dilma. É importante lembrar que o conjunto de metas do PNE está vinculado à meta de número 20, que determina a ampliação do investimento público em educação para, no mínimo, 10% do produto interno bruto. Ora, o que faz a PEC 55 agora? Ela estabelece um teto para os gastos nas áreas sociais, com qual lógica? A lógica de condicionar esses gastos à correção da inflação do ano anterior, ou seja, o orçamento para as áreas sociais será o orçamento do ano anterior, condicionado à correção da inflação do ano anterior. O que isso vai significar na prática? Reduzir orçamento, reduzir recursos. E ainda, senhor presidente, tem outro agravante. A PEC 55 também anula por igual período a vinculação constitucional para áreas essenciais, que são exatamente as áreas de educação e de saúde. É importante lembrar que nós conseguimos, na Constituição de 88, estabelecer pisos mínimos para a saúde e para a educação, no caso 18% da União, 25% estados e municípios. O que ocorre agora com a PEC 55? Rasga a vinculação constitucional para as áreas de educação. O piso será anulado pelos próximos 20 anos. Aliás, é isso que explica o governo federal ter mandado essa proposta ao Congresso Nacional via emenda à Constituição. Por fim, senhor presidente, quero aqui mais uma vez colocar que não é verdade o que o governo afirma, que a educação não será uma área afetada com a PEC 55, será duramente afetada. Primeiro, porque, repito, a vinculação constitucional acaba. Tanto é que as projeções que são feitas apontam
apontam que nos próximos 10 anos nós vamos chegar a um patamar aproximadamente, senadora Vanessa, de 13% do PIB para a educação, para todo investimento em educação. O que é que significará? Significará menos orçamento. Terceiro, quando dizem aqui, mas o Fundeb está excluído, o ProUni está excluído, o FIES está excluído. Primeiro, o Fundeb, é importante aqui lembrar, é resultado de uma isenção fiscal dada às universidades brasileiras. Aliás, um importante programa gestado no governo do presidente Dilma, do presidente Lula. É um programa muito importante, mas, repito, trata-se de uma isenção fiscal, algo que essa PEC não toca, até porque a PEC 55 não toca no andar de cima. Teto para pobres, sim, mas para os banqueiros, de maneira nenhuma, porque teto para reduzir os gastos para as áreas sociais. Agora, teto para pagamento dos juros dessa dívida astronômica não existe de maneira nenhuma. Segundo, FIES. FIES é um programa, crédito, é empréstimo oferecido pelo sistema financeiro, coordenado principalmente, operacionalizado principalmente pela Caixa Econômica. Depois, com relação ao Fundeb. Fundeb é uma política de financiamento, um fundo de manutenção e apoio ao desenvolvimento da educação básica, formado pelos impostos Estados, município e União, tendo principalmente a maior participação por parte dos estados e municípios. É uma repartição tributária. O que o governo federal deveria estar fazendo era mandar uma proposta de emenda à Constituição aqui para prorrogar o Fundeb, que termina sua vigência em 2020. Aliás, inclusive ampliar a participação financeira da União, para dar segurança aos estados e municípios. Portanto, senhor presidente, ao diminuir drasticamente os recursos para a área da educação, essa área será sensivelmente afetada, pelo quanto o governo federal não poderá manter parcerias importantes em prol dos estados e municípios, como Proinfância, como Caminho da Escola, livro didático, merenda escolar, sem falar no novo Plano Nacional de Educação, que exige nós chegarmos a 10% do PIB para que a gente possa construir um novo ciclo de avanços e conquistas para o povo brasileiro, com novas escolas técnicas, com mais creches, com mais ensino superior, com mais valorização do magistério. Senhor presidente, Plano Nacional de Educação vai para a lata do lixo com a PEC 55. Plano Nacional de Educação vai virar letra morta com a PEC 55, porque não há mágica. Investir na educação significa, a gente, senador Pimentel, assegurar investimentos robustos e orçamento suficiente. E a PEC 55 faz exatamente o contrário, quando acaba com a vinculação constitucional e, portanto, diminui drasticamente os recursos para a educação. Isso é um crime. Por isso que nós vamos lutar até o fim para rejeição dessa PEC, inclusive fazendo um apelo aqui. Se é verdade que a PEC não prejudica a educação e a saúde, pois tirem a saúde e a educação da proposta. Uma pesquisa qualitativa. Para concluir. Senhor presidente, só para concluir, senhor presidente. Obrigada. Termino, portanto, colocando que, se é verdade que saúde e educação não serão prejudicadas, por que, senador Pimentel, não retirar da PEC saúde e educação? Por que não manter a vinculação constitucional, que foi uma das lutas mais bonitas do período democrático que o país viveu? Assegurar um mínimo, pisos mínimos para essas áreas, significa ação afirmativa, protetiva, da previsibilidade, da continuidade, para que áreas como, por exemplo, a educação, tão decisiva, tão essencial, tão
estratégica para um projeto de desenvolvimento de nação, com sustentabilidade, com justiça social e com inclusão social, possa ser exatamente assegurado. Por que não tirar da PEC? Sabe por que não tira, senhor presidente? Porque, infelizmente, o alvo é exatamente a questão da educação e da saúde. Portanto, senhor presidente, mais uma vez, queremos aqui reiterar nossa posição contrária à PEC 55, pelo quanto ela é nociva aos interesses da maioria da população. É uma PEC injusta, seletiva, porque ela tira exatamente de quem mais precisa para dar a quem não precisa, que são os banqueiros, através, né, do pagamento dessa dívida absurda.